Então, nós vamos dar início agora à explicação do nosso fluxo de trabalho, tá? Esse fluxo de trabalho hoje, boa parte dele já existe, tá? Já é um fluxo natural nosso de trabalho. A diferença é que uma parte dele hoje é executada em papel e a gente vai agora, com o Negócios Moto3, passar para a forma digital. Como eu disse, para a gente evitar a perda de informações, né? Aquele papel que é perdido, que se perde dentro da empresa, que fica correndo os departamentos, depois arquivar, tudo isso vai ser feito de forma digital e também isso permite que a gente no futuro consiga acessar essa informação, tá? E ter um histórico da negociação que a gente teve com o nosso cliente, tá? O nosso fluxo de negócio Moto3 ele vai ser implementado por partes, então nós teremos agora, por exemplo, o fluxo foi desenhado, depois ele foi aprovado pela diretoria, nós desenvolvemos ele no sistema, testamos ele, depois a equipe de consórcio moveu todos os negócios dele para dentro do negócio Moto3, então foi a primeira equipe a rodar o negócio Moto3, foi a equipe de gestão da carteira de consórcio, tá? Agora nessa segunda etapa nós estamos na parte de treinamento, nós já realizamos os treinamentos da equipe presenciais, agora nós temos esse treinamento em vídeo para dar uma reforçada, tá? Aí nós temos a terceira etapa agora, que os vendedores vão mover a carteira deles de negociação, lá do veículos novos, veículos usados e consórcio venda para dentro do negócio Moto3, tá? Em seguida nós vamos começar a conversão desses processos manuais para processos digitais. Vou dar um exemplo, nós vamos pegar a ficha cadastral do cliente, que hoje é preenchida manualmente, nós vamos passar isso a fazer isso no cadastro de pessoa, tá? Na ficha digital da pessoa, a gente vai ver isso no treinamento. Depois nós vamos pegar a ordem de faturamento, que hoje é um papel, nós vamos começar a gerar diretamente no Cloud a proposta de venda, tá? A lista de espera, que hoje é uma planilha, ela vai ser também utilizada pelo sistema. Então, entenda o seguinte, a gente vai fazer de forma gradativa, tá? Concluir uma etapa, a gente dá início a outra, fazer de forma sequencial, mas com calma, para que nenhum departamento atropele o outro e a gente não tenha nenhum problema, em vez de gerar solução, fica gerando problemas, tá? Então a gente vai trabalhar de forma planejada em todas as etapas. A última etapa, após a gente implementar e digitalizar tudo, nós vamos pegar todos os nossos negócios, tá, que foram realizados, que estão em andamento, o cliente está realizando ainda o pagamento, né, das parcelas. Então, tudo que a gente vendeu de consórcio, tudo que a gente vendeu de financiamento e vendas diretas também, nós vamos também colocar no sistema para que o sistema já comece a alertar esses clientes que estão, como eu relatei no treinamento na última parcela, para que a gente entre em contato parabenizando esse cliente por ter recebido, né, por ter concluído esse consórcio dele, esse financiamento dele, tá? E já convidando ele para ir à concessionária para fazer uma revisão, tá, do veículo dele, onde a gente vai também fazer a avaliação e tentar gerar um novo negócio com esse cliente, tá? Aí a gente conclui toda a implantação do negócio Moto3, tá? Então vamos lá, só para vocês entenderem, né, e correlacionar com aquela apresentação que a gente fez da parte de uma venda online, tá? Como é que funciona hoje o nosso fluxo de negócios da parte de venda de veículos ou consórcio? Então, um cliente que está num supermercado ali fazendo uma compra e o vendedor está numa ação, por exemplo, naquele supermercado, ele vai gerar um receptivo daquele cliente ali. Então, ele conheceu aquele cliente ali, naquele receptivo, ele vai pegar o nome e telefone do cliente e já vai começar a trocar algumas informações com o cliente. Em seguida ele vai fazer a inserção dele no nosso sistema CRM, então ele vai entrar e cadastrar ele como um contato CRM ali, e inserir ele dentro do Negócios Moto3. Já de cara nós temos aqui uma caixa de decisão, toda vez que a gente tiver esse triângulo no nosso fluxo, é uma caixa, tipo uma pergunta, né? Uma caixa de decisão. Então a primeira pergunta que nós temos aqui é se o receptivo já tem cadastro. Então se ele não tiver cadastro, eu adiciono ele no nosso sistema e já faço um novo, né, já adiciono ele dentro do Negócios Moto3, adiciono um novo negócio no Negócio Moto3 para este contato que eu conheci, tá? Se ele já tem cadastro, a primeira coisa que eu vou fazer é atualizar os dados cadastrais dele no CRM. Então eu vou abrir o contato CRM dele ali e já vou realizar a atualização dos
dos dados cadastrais dele. Em seguida, tem uma outra pergunta, ó. Já que eu tenho o cadastro dele, ele já está negociando com algum outro vendedor? Se ele estiver negociando com algum outro vendedor, este vendedor, né, vai entrar em contato com o vendedor e falar, olha, eu conheci seu cliente lá no mercado, não sei como é que ele está na sua agenda aí, mas entre em contato com ele porque ele está interessado em realizar uma negociação, tá? Então, o fluxo encerra aqui, né? Esse ponto vermelho indica que para este vendedor o fluxo encerrou, mas aí a negociação vai continuar com o outro vendedor. Então, seguindo um fluxo natural, eu conheço uma pessoa, tá? Se ela está cadastrada, eu atualizo os dados, senão eu já adiciono os dados dela e coloco ela no novo negócio no nosso CRM. Em seguida, eu vou realizar o atendimento deste cliente. O que é o atendimento dele? São os contatos iniciais que o vendedor faz com este cliente. Se a gente olhar lá no nosso fluxo de negócio, que está na parte inferior ali, ele já começa, né, o nosso fluxo, a primeira etapa dele é exatamente atendimento. Tá? Então, assim que o vendedor ele cadastra um novo cliente no negócio, né, cadastra um novo negócio deste cliente, ele já cai na etapa de atendimento. Conforme o vendedor vai conversando com este cliente, né, entrando em contato com ele, fazendo as perguntas para ele, ele vai identificar, né, o que ele tem interesse. Ele tem interesse num consórcio? Ele tem interesse no veículo usado? Ele tem interesse no veículo novo? Ele tem um veículo usado para dar entrada, né, para dar como entrada, para ser avaliado? Então, esse tipo de informação, quando ele já começa a ter essas informações, ele já realmente está começando uma negociação com o cliente. Então, ele vai mover o cliente para a etapa de negociação. Então, seria igual aqui, ó, pedido realizado, aí o pedido aguardando o pagamento. Então, da mesma forma, o vendedor vai mudando o cliente, tá, dentro do fluxo dele de trabalho. Então, ele tem a primeira abinha lá, a aba atendimento. Tá? Na aba atendimento, nós temos, em cada uma dessas etapas aqui, nós temos as métricas. O que são as métricas? São perguntas inerentes àquela etapa. Então, por exemplo, nós temos na parte de atendimento, a única pergunta que tem lá é onde eu conheci este cliente. Então, eu conheci ele numa ação empresarial, no supermercado, vi através do site da Moto3, eu conheci numa campanha, é contato meu, é amigo meu, então é contato do vendedor. Então, nós temos todas essas opções aqui para que seja identificado. Aí vocês poderiam perguntar, mas para que eu preciso saber aonde eu conheci esse cliente? Essa informação, como eu disse, toda informação que é gravada no sistema ela é utilizada pelo próprio sistema CRM. Tá? Então, no final do ano, a equipe de vendas, a gestão da equipe de vendas, pode tirar um relatório cruzando as informações. Quais os tipos de ações, né, quais os tipos de origem de receptivos que mais deram resultados? Então, assim, quais ações? Aí a gente chega à conclusão, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Chegou no final do ano, nós tiramos esse relatório, nós vimos que a maioria das vendas que foram realizadas tiveram como início dessa prospecção uma ação empresarial. Então, automaticamente, a empresa vai focar mais nesse tipo de ação empresarial. Então, para isso que servem as métricas. Elas nos coletam informações para que nós possamos tomar decisões. Tá? Então, por exemplo, a gente vai ver que na segunda etapa aqui, que é de negociação, nós já temos a pergunta aqui, qual o tipo de negócio que você está realizando com este cliente? O que ele tem interesse? Ele tem interesse no consórcio, ele tem interesse no financiamento, ele tem interesse no veículo novo, um veículo seminovo. Tá? A expectativa de venda ela é uma métrica, tá, que ela é diferente dessa métrica do agendamento. Toda vez que a gente trabalha um cliente, a gente vai agendando contatos com ele. Às vezes você liga para o cliente, ele não pode atender naquele momento, pede para você retornar a determinado dia, determinado horário. Então você vai mudando a sua agenda de trabalho, criando novos agendamentos para entrar em contato com esse cliente. Tá? Isso é o básico de um CRM. Só que é diferente de quando que é a intenção de compra desse cliente. Então, às vezes você conhece um cliente, por exemplo, você está numa ação no supermercado, você conhece ali um cliente que ele tem intenção de comprar um veículo, por exemplo, para a filha dele, mas ele tem intenção de comprar em agosto. Então, nós estamos agora no mês de abril, e o cliente tem interesse de comprar em agosto, porque ele vai sair de férias, vai receber um valor, ou tem algum dinheiro para entrar para ele, então ele quer comprar nesta época do ano. Você vai deixar para entrar em contato com ele em agosto? Não, você vai negociando com esse cliente, obtendo as informações,
apresentando os veículos para ele, para que ele consiga decidir já. Então você já vai preparando o negócio até agosto, para literalmente agosto, quando ele vai ter condições financeiras de realizar, você ir lá e realizar a venda para ele. Então a expectativa nesse exemplo que eu dei aqui, a expectativa de fechar a venda com este cliente é em agosto. Então eu vou pôr uma data de agosto aqui, que é a expectativa de fechar a venda dele, tá? Aí nós temos aqui também na negociação, qual que é o veículo que esse cliente tem interesse? É uma BIS, é uma POP, é uma PCX? Qual que é a cor de preferência dele? Ele prefere a branca, depois a preta. Então a gente consegue ir especificando isso no nosso sistema. Aí o sistema já pergunta aqui, será inserido veículo usado na negociação? E é bem interessante no Cloud, porque quando nós temos uma métrica, que são essas perguntas, determinadas respostas a gente pode colocar uma outra métrica embaixo. Então aqui, por exemplo, se eu responder que não nessa métrica, ou seja, não tem veículo usado do cliente para entrar na negociação, perfeito, a métrica encerrou aqui. Mas se eu falar que vai inserir um veículo usado, automaticamente, se eu vou avaliar se eu posso ou não comprar, né, esse veículo do cliente para ser utilizado como entrada, automaticamente eu tenho que fazer uma avaliação dele. Então, quando eu respondo sim nessa métrica, automaticamente o sistema já me pergunta, tá bom, então se você vai aceitar um veículo usado do cliente, qual que é a avaliação que você executou deste cliente, tá? Hoje, essa ficha de avaliação ela é feita manual, tá? É uma ficha impressa, mas ela é idêntica à que existe no Cloud. Então, a partir de agora, nós vamos começar a utilizar a avaliação diretamente no Cloud. Então, o vendedor vai abrir no Cloud dele a avaliação de usados, criar uma nova avaliação, tá? Preencher os dados ali da avaliação e essa avaliação vai ficar armazenada no sistema. Tá? Qual que é a grande vantagem? Esse papel preenchido manual ele pode se perder, né? De repente agora não dá para vender para o cliente, mas daqui 3 meses o cliente nos procura e você tem que ir lá e reavaliar o veículo dele todo, partir do zero da avaliação. Se você já tem uma avaliação executada, o que você vai fazer? Vai pegar essa avaliação e vai refinar ela, ou seja, durante esse prazo aí pode ter acontecido alguma coisa com o veículo do cliente, um acidente, até mesmo o pneu pode ter desgastado, a relação, os freios. Então, mas você já parte de uma avaliação que você já realizou, você não parte do zero novamente. Então, essa é a grande vantagem de a gente utilizar as informações e gravá-las no sistema, é a reutilização da informação. Tá? Aí nós temos a próxima métrica, qual que é o motivo da compra? Tá? Por que esse cliente está adquirindo esse veículo? Vai comprar para alocar, vai comprar para premiar, muita empresa, né, que faz sorteios, para presentear alguém, igual esse exemplo que eu dei, o pai quer presentear a filha, né? Vai ser o primeiro veículo dele, nunca tinha um veículo, o primeiro veículo que ele adquire. Então tem a métrica e as suas respostas. Aí, por exemplo, nós temos uma métrica interessante aqui, cliente fez o test drive, né? O test drive, que em moto a gente chama de test ride, né? Então o cliente, ele pode às vezes optar por não fazer. Então você vai perguntar para o cliente, você quer fazer o test drive? Nós temos esse veículo para test drive. Então o cliente fala, não quero realizar. Mas se ele quiser realizar, automaticamente o sistema vai perguntar para ele, tá, o seu cliente quer fazer um test drive? E qual foi o test drive que ele fez? Tá? Então, no sistema nós temos também a ficha de test drive. Nós já utilizamos a ficha de test drive. Então, o cliente vai fazer o test drive, isso vai ser registrado no sistema, você vai indicar que ele fez o test drive e já vai informar qual que é o número do test drive que ele fez. E tudo isso fica armazenado no histórico da negociação com esse cliente. Tá? Se o cliente não fez o test drive, aqui não está aparecendo as metas por limitação da exportação dessa tela. Mas se o cliente não fez o test drive, a gente vai ver isso no fluxo bem detalhado, durante a apresentação do Cloud em si, ele vai perguntar por que ele não fez o test drive. O cliente não tinha interesse. Ou nós não tínhamos o veículo para o cliente realizar o test ride. Então essa informação é importante porque chega no final do ano, ou em determinado momento de avaliação da parte de vendas, eles podem tirar um relatório e falar assim, olha, esse determinado modelo aqui, nós tivemos X pessoas interessadas em fazer o test drive e nós não temos um modelo para fazer. Então vamos adquirir esse modelo para colocar ele como test drive, tá? Test ride, né? A mesma coisa acontece, a concessionária vai destinar uma verba para comprar veículos de test ride ou vai renovar a frota dela de test ride, né? Vai mudar os modelos que ela tem para test ride.
Então, qual modelo que nós vamos comprar agora para test ride? A gente pode ir lá, fazer a seleção desse filtro, falar assim, me indica quais são os veículos que os clientes estão tendo interesse em fazer o test ride e nós não temos esse veículo. Então, a gente vai começar a cruzar essas informações e falar, opa, agora está na hora da gente ter uma bis, né, para test ride, porque está tendo uma demanda de bis e nós não temos esse modelo para realizar o test drive. Então, essa é a grande vantagem de a gente ter as informações no sistema. Primeiro, que elas ficam arquivadas no histórico da negociação, e segundo, que eu posso atualizá-las ou eu posso até processá-las para tomada de decisão. Então, essa é a grande vantagem. Então, da mesma forma, lá retomando no começo que eu estava falando, então eu comecei com o negócio em atendimento. A hora que eu começar a negociar, o que o vendedor vai fazer? Ele vai preencher a métrica, tá? O sistema não permite que você mude de etapa sem informar a métrica anterior. Seria como assim, como é que eu vou falar que a venda foi confirmada lá naquele exemplo que eu dei de negociação online? Como é que eu vou informar que a venda foi realizada, né, que o pagamento foi efetuado, se eu não confirmei se o pagamento foi efetuado? Então, aqui teria uma pergunta assim, o pagamento foi confirmado no sistema? Aí sim, foi confirmado. Aí eu posso mudar ele para a etapa de pagamento confirmado. Sem eu ter essa certeza, eu não posso mudar. Então, a mesma coisa acontece aqui. Eu tenho um cliente de atendimento, eu sei onde eu conheci ele, tá? Qual que é a origem de eu ter cadastrado ele, de eu ter conhecido ele. Aí, para eu inserir ele na negociação, eu tenho que saber pelo menos essa métrica e preencher ela. A partir do momento que eu já tenho algumas informações dessas métricas, eu não posso ter todas, mas se eu tiver algumas, eu já posso mudar ele para negociação. Então, eu conheci um cliente, comecei a negociar com ele, e sei que ele quer um consórcio, já posso mudar ele para negociação e preencher consórcio. Eu sei que ele tem ideia de comprar em agosto, eu já preencho em agosto. Eu sei que ele tem interesse numa BIS, numa PCX, eu coloco BIS, PCX, tá? Eu não sei a cor que ele tem interesse, então eu deixo a métrica em branco. Isso aí só vai ser necessário para a gente mudar de etapa. Então, enquanto eu não for mudar de etapa, ainda eu posso deixar as métricas aqui e vou preenchendo elas conforme eu vou me relacionando com o cliente, conforme eu vou tendo a ideia do que o cliente quer adquirir. Então, o negócio começa na etapa de atendimento, eu mudo ele para a etapa de negociação. Então, eu já jogo ele para essa etapa. Isso indica que, né, qualquer pessoa que entrar, né, no negócio do vendedor vai ver que ele já está na etapa de negociação. Então, indica em qual etapa que ele está, tá? Então, voltando aqui ao nosso fluxo, então, começou com atendimento, tem as informações necessárias para começar uma negociação. Perfeito. Vamos fazer aqui, nessa parte de negociação, a gente tem 3 etapas, né? 3 subetapas aqui, tá? Que seria o consórcio, o veículo 0 km e o financiamento, e também tem um veículo seminovo, que praticamente seria idêntico ao fluxo aqui do veículo 0 km. Entenda o seguinte, toda vez que eu tenho um financiamento e esse financiamento é aprovado, automaticamente eu tenho a venda do veículo 0 km. Então, por isso que os 3 fluxos aqui, eles convergem para o veículo 0 km. Por quê? Se eu faço o financiamento aprovou, automaticamente eu estou vendendo um veículo 0 km. É a mesma coisa com o consórcio. A hora que eu contemplo, né, um consorciado e ele tem interesse, né, de pegar o veículo 0 km, ele vai vir para a parte aqui do 0 km, do fluxo 0 km. Então, todas as 2 áreas aqui convergem para a terceira área, que seria de veículos 0 km. Eu vou iniciar agora com a parte aqui de financiamento, que é uma parte menorzinha. Então, o cliente começou a negociação, né, indicou que ele quer um financiamento. Perfeito, ele quer um financiamento. Então, o vendedor vai atualizar os dados dele lá de contato, ou seja, vai atualizar o cadastro dele, tá, com as informações da ficha pessoal. Nessa ficha pessoal ali vai ter as referências dele bancárias, referências pessoais, onde ele trabalha, salário, entre outras informações que são necessárias, né, para a gente passar o financiamento. Aí isso vai ser realizada a parte de passar essa ficha de financiamento. Aí eu tenho as perguntinhas, ó, o financiamento foi aprovado? Ah, foi aprovado, beleza. A gente vai para o fluxo de venda de 0 km, tá? Ou seja, do andamento no fluxo, né? Aí, não foi aprovado. Aí o que a gente vai fazer? Vai tentar uma outra financeira. Então, por exemplo, a gente tenta o
primeiramente o Banco Honda, que é um banco que tem as melhores taxas para o nosso cliente, mas é um banco mais exigente, né? Pede um score maior, né? Aí, de repente não passa no Banco Honda, a gente pode tentar uma segunda financeira, uma terceira financeira. Então o fluxo a gente vai tentando as financeiras. Aí esgotou as financeiras, infelizmente não dá realmente para a gente realizar um financiamento para esse cliente, eu vou perder a negociação? Não, eu vou tentar vender um consórcio para ele. Então eu volto ele lá para a etapa de negociação, só que agora eu vou ofertar para ele um consórcio. Vou explicar para ele que infelizmente não conseguimos realizar o financiamento para ele, mas que a gente pode fazer um consórcio. Agora, o exemplo que eu dei, o cliente tinha uma entrada para dar, a gente pode incluir ele num grupo em andamento e usar essa entrada como lance. Então, isso aí é poder de negociação do vendedor. Mas o importante é isso, o fluxo sempre é circular, ele não deixa o cliente fugir, né? A gente perder essa negociação com esse cliente, tá? Vamos explicar agora a parte de consórcio. Então, eu estou numa parte de negociação e o cliente deseja adquirir um consórcio. Tá? Então, o vendedor, quando ele realizar a venda do consórcio, ele vai mudar o cliente para a etapa de consórcio. Tá vendo? Ó? Então, eu estava na etapa de negociação, eu fiz uma venda de consórcio, eu mudo ele para a etapa de consórcio, tá? Indicando que eu vendi um consórcio para ele. Ah, Fabrício, se fosse a etapa de financiamento? Então, a gente vai pular essas etapas aqui inerentes ao consórcio, tá? E ele vai vir aqui para a parte de financiamento. Então, ele vai tentar um financiamento, ele coloca lá que o tipo é financiamento, preenche as informações, preenche a ficha cadastral e vem aqui para a parte de financiamento. Então, ele muda o negócio, pulando as etapas inerentes ao consórcio e vem para a etapa de financiamento, tá? Quando ele entra na parte de consórcio, a gente vai ver agora que nós temos essas etapas aqui, ó, que são referentes à parte de consórcio. Vamos dar uma olhada lá na parte do fluxo para vocês entenderem melhor. Então eu tenho um tipo de negócio consórcio, né? O cliente tem o desejo no consórcio, aí eu vendo a cota do consórcio para ele. Perfeito. Realizei a venda do consórcio para ele, termina aí? Não, para o vendedor termina, porque ele vai fazer a venda do consórcio, tá? E vai receber a entrada do cliente ali, que é a primeira parcela, tá? E termina ali? Não. Aí, igual eu expliquei, existem as partes por trás de todo o processo. Então, a partir do momento que ele terminou a venda, ele vai mandar esse cliente para boas-vindas. A equipe de CRM vai entrar em contato com esse cliente para fazer as boas-vindas, tá? Após realizar as boas-vindas, é feita o borderá da cota dele. O que é o borderá? É quando a concessionária não recebeu esse valor aí, o vendedor recebeu esse valor de entrada do cliente, seja nas maquininhas da concessionária ou seja via dinheiro, né, em espécie. Então isso vai para a conta da concessionária e quando a gente fala borderá, significa que a concessionária agora vai transferir esse pagamento para o consórcio nacional Honda, tá? Quando é utilizado o PIMPED, como o PIMPED é um equipamento do consórcio nacional Honda, quando você realiza a venda pelo PIMPED, automaticamente ela já é borderada, tá? Essa etapa aqui já é executada, porque o dinheiro já cai diretamente, né? O valor já cai diretamente para o consórcio. Agora, quando a gente recebe nas máquinas, ou via depósito, ou via dinheiro em espécie, aí nós temos que fazer o pagamento desse valor para o consórcio, então essa é a etapa de borderá. Então, após eu fazer as boas-vindas, verificar o atendimento desse cliente, após a gente transferir esse dinheiro aí para o consórcio nacional Honda, que seria o borderá, esse cliente ele vai para a etapa de formação de grupo. Então ele vai ficar aqui nessa caixinha, ó, formação de grupo, tá? Nessa formação de grupo, quem que é a equipe responsável? Nota que na parte de cima aqui, ó, de todos os fluxos, nós temos quem são os responsáveis. Então, na parte de atendimento e negociação, nós temos o vendedor de veículos. Até a parte de consórcio, a parte de boas-vindas já é transferida para o gerente CRM, que vai delegar para a equipe dele. Por que ele tem que delegar? Porque ele vai olhar a agenda das suas colaboradoras e vai ver qual colaboradora que ele vai colocar aquele cliente na agenda dela para ela trabalhar, tá? Então, cada etapa ela tem o seu responsável. Então, o cliente vai cair na formação de grupo para uma das meninas lá da equipe de telemarketing, tá? O que essa menina vai fazer? Ela vai começar a gerar atividades, tá, dentro desse negócio, para ela verificar, seja todo dia ou a cada 48 horas, se esse cliente, se essa cota desse cliente já formou um grupo, tá? Então, voltando aqui no nosso fluxo, ó, a gente
deixa o cliente na parte de formação de grupos. A hora que o consórcio pegar essa cota dele e incluir ela num grupo, ou seja, formar um grupo para este cliente, aí esse cliente vai mudar para a etapa de preventiva. O que seria a etapa de preventiva? É o cliente que está pagando normal, tá? Mas ele está entre a segunda e a quinta parcela. Por que tem esse nome preventiva? Porque dados históricos, né, estatísticos, indicam que os clientes deixam de pagar o consórcio entre a segunda e a quinta parcela. Primeiro você recebeu no ato da venda, então entre a segunda e a quinta parcela é o maior índice de, às vezes, o cliente evadir do consórcio, deixar de pagar esse consórcio. Então por isso que a Honda chama de preventiva. É uma etapa que nós temos que dar muita atenção a esse cliente, tá? Tá em contato com ele, né? A gente vai estar sempre em contato com ele, fazendo boas-vindas, indicando para ele a formação do grupo. Então, quando forma o grupo, a atendente vai entrar em contato com o cliente e falar: olha, seu grupo foi formado, parabéns. E já vai até perguntar para ele, a gente vai ver ali na parte de formação de grupo, na parte até mesmo de boas-vindas, que existe métrica já indicando para a gente verificar se esse cliente tem interesse de ofertar lance, tá? Então, ele vai ficar nessa etapa de preventiva, tá? Que é uma regra do próprio consórcio Honda, entre a segunda e a quinta parcela dele, tá? E é igual eu falei, tem que ter uma maior atenção da concessionária em cima desse consorciado até a quinta parcela, porque é a etapa que ele mais costuma desistir do consórcio, tá? Isso é estatística. Então, se a gente for pegar, infelizmente tem essa etapa, né? O cliente fez o consórcio, né? Está na preventiva e pagou a segunda, pagou a terceira, de repente ele para de pagar o consórcio. Então nós temos uma caixinha de decisão aqui, ó. Uma pergunta, né? O cliente está com o pagamento em dia? Se ele estiver com o pagamento em dia, ele volta para a preventiva, então ele sempre fica na preventiva. Agora, se ele não paga, o que acontece? O cliente pagou a segunda, a terceira, não pagou a quarta parcela. Ele vem para essa etapa de pré-cancelado, tá? Quando ele tem um atraso de uma parcela. Quando ele está nessa etapa, a nossa equipe vai entrar em contato com esse cliente, tá? Para ver o que aconteceu. Às vezes o cliente perdeu a data de pagamento, às vezes ele não conseguiu o boleto, às vezes ele esqueceu de pagar. Então ela vai entrar em contato com ele e vai verificar o motivo dele não ter efetuado o pagamento, tá? E vai auxiliar ele nesse pagamento. Então aí já tem uma outra pergunta aqui, ó. O cliente deseja manter o plano dele de consórcio? Sim, então ela muda ele para o status de pré-reativado e emite um boleto para esse cliente. Ok? Aí, basta emitir o boleto para o cliente estava com uma parcela atrasada, ou duas, né? E nós conseguimos contato com ele e ele tem interesse de manter o consórcio. Perfeito, eu emito um boleto para ele. Mas se ele não pagar, não adiantou nada, ele vai continuar no pré-cancelado. Então tem uma perguntinha aqui, ó. O cliente efetuou o pagamento do boleto reemitido? Se ele não efetuar o pagamento, ele vai continuar pré-cancelado, tá? Então atrasou uma parcela, veio para o pré-cancelado, entra em contato com ele, manda o boleto para ele de novo, o cliente não paga, ele vai continuar aqui, tá? No pré-cancelado. Aí se o cliente efetuou o pagamento, perfeito, ele volta para a preventiva, tá? Ele retorna lá para a preventiva. Vocês poderiam me perguntar, Fabrício, isso acontece só na preventiva, entre a segunda e a quinta parcela? Não, o cliente às vezes pode estar ali na 30ª parcela e deixar de pagar uma parcela. Também vai cair nessa etapa de pré-cancelado, tá? Sempre que um cliente, em qualquer momento do consórcio dele, ele deixar de pagar uma parcela, pelo menos uma ele vai vir para o pré-cancelado, tá? E segue todo esse fluxo aqui. Aí vamos pensar aqui no pior dos casos, né? O cliente atrasou uma parcela, caiu para essa parte, aí atrasou duas, atrasou três, atrasou quatro, ele vem para essa etapa aqui, ó, de cancelado, tá? Isso também é uma regra do consórcio, que quando o cliente tem 4 parcelas não pagas, ele entra nesse status de cancelado, tá? Se a gente olhar no nosso fluxo lá, ó, ele estava na preventiva, aí deu um probleminha, não pagou uma parcela, ele veio para cancelado. Se ele pagou, ele volta para preventiva. Se ele não pagar, ele vai para, após a 4ª parcela, né, ele vai para cancelado, o status dele, tá? Então nota que o fluxo anda junto com o nosso fluxo de trabalho, tá? Aí, infelizmente, o cliente realmente desistiu do consórcio, né, ele vai ali aguardar ou o final do plano, tá? Ou o sorteio dele. Então, ele pode ser sorteado também, só que aí, em vez dele pegar o bem, ele vai pegar o dinheiro que ele pagou até o momento. Então, digamos que o cliente tinha pago ali 3 parcelas, né? E aí atrasou as demais. A hora que ele foi sorteado, ele vai
entrar nessa situação de pré-contemplado excluído, tá? Então nossa equipe vai entrar em contato com ele e vai auxiliar ele, tá, na obtenção desse valor. Então ele vai ter que trazer alguns documentos para a concessionária, tem todo um processo, né, Honda, para realizar a recuperação desse valor. Aí é feita a solicitação de crédito e quando o cliente realizar a solicitação de crédito, lembra lá quando a gente apresentou as nossas etapas, lá eu relatei, né, que a gente não perde mais negócios nesse fluxo, porque a partir do momento que solicitou o crédito, ou seja, o cliente está com dinheiro em mãos, a gente vai voltar ele para um vendedor, tá, para tentar vender um novo consórcio para ele. Então, hoje esse cliente fica perdido. Agora com o nosso novo fluxo, não. A hora que ele recebeu o dinheiro, que terminou a parte da equipe de CRM, a equipe de CRM vai devolver ele para a equipe de vendas para que tente vender um novo consórcio para ele, tá? Vamos lá. Seguindo o fluxo normal aí do consórcio, então pegar um cliente aí, o cliente normal, ele vai pagar as parcelas em dia, após a sexta parcela ele vem para a situação de normal, tá? E aí a gente tem sempre o contato com esse cliente para propor lance, ou seja, estimular esse cliente a ofertar lance. Então as meninas entram em contato para ele propor lance, tá? Aí tem a pergunta aqui, cliente ofertou lance? Não, continua aqui no propor lance. Então mensalmente a gente vai entrar em contato com esse cliente para sugerir para ele a oferta de lance, tá? Aí o cliente ofertou lance? Sim, opa, lance ofertado. Perfeito. Esse lance foi ofertado, mas ele foi suficiente para contemplar? Ou teve lances maiores que o dele, tá? Então, se o lance não foi suficiente, vai voltar para a oferta de lance, mas aí a gente já tem uma informação importante. Então, o cliente, por exemplo, ofertou R$3.000 e com R$3.500 ele teria pego o veículo, então a gente já vai falar para ele, olha, mês passado a oferta de 3.500 contemplou, vamos ofertar 3.500 esse mês? Aí às vezes o cliente pode falar, mas eu não tenho esse valor, a gente tem meios de facilitar isso para o cliente na concessionária, né? A gente pode parcelar o lance para ele, então a gente vai ofertar esse tipo de benefício para o cliente. Então, de posse dessa informação, eu já consigo melhorar o lance no próximo mês para que ele possa ser contemplado. Então, cliente ofertou o lance sim, eu vou manter ele no lance ofertado, cliente foi contemplado sim, opa, aí ele vai para a etapa de pré-contemplado, tá? Nessa etapa de pré-contemplado, ele já está literalmente contemplado? Não, porque ele tem que pagar o lance, tá? Então ele sugeriu uma oferta de lance, olha, eu oferto R$3.500 de lance, perfeito. Aí ele foi pré-contemplado. Para ele contemplar especificamente, ele tem que pagar o lance. Aí tem a pergunta, cliente pagou o lance? Sim, ele vai para o processo de contemplação. Se ele não pagar o lance, automaticamente volta para propor lance. Tá? Ele volta lá para o começo. Aí vamos lá, o cliente ofertou um lance ou via sorteio, né, contemplou. Tá nessa etapa de contemplação. Aí existe um processo de contemplação aqui. Lembra até que eu expliquei lá do nosso sisteminha HSF Assina? Então o HSF Assina vai trabalhar nessa etapa aqui, tá? Para coleta das informações do processo do cliente, tá? E assinatura de contratos. Aí nós temos uma pergunta interessante aqui, cliente deseja o bem, tá? A gente sempre vai trabalhar para o cliente desejar o bem, ou seja, retirar o veículo, mas pode ser que um cliente solicite numerário, ou seja, solicite o valor em espécie. Aí, mesmo neste caso aqui, note que a caixinha do nosso fluxo volta aqui para solicitação de crédito, ou seja, solicita o numerário, solicita o crédito. Quando esse cliente tiver com o crédito em mãos, a gente vai devolver ele para a equipe de vendas, para que a equipe de vendas trabalhe esse cliente novamente. Tá? Vamos pensar no caso aqui. O cliente estava com um veículo ali de R$30.000. Tá? Aí ele bate o pé que ele quer o numerário. Então, o vendedor vai entrar em contato com ele, às vezes vai descobrir que ele vai pegar R$25.000 deste valor para dar entrada num terreno, algum bem que ele está comprando, mas vai sobrar um dinheiro ali, vai sobrar ali, por exemplo, R$5.000 do que ele quer fazer. O vendedor pode usar dessa informação para oferecer a venda de um novo consórcio para ele, ofertando lance com esse valor, ou até mesmo um veículo seminovo, ou até mesmo dar de entrada num financiamento. Então, o importante é isso, o cliente pegou um dinheiro, a gente vai estar entrando em contato com ele, tá? Para tentar realizar uma nova venda para ele.
E o cliente que vai pegar o bem, tá? que deseja o veículo, aí a gente entra com o processo de documentação e análise de crédito. E como eu expliquei, né, um consórcio contemplado que o cliente vai pegar o bem, ele acaba entrando no fluxo de um veículo de 0 km, tá? Então, no fluxo de 0 km, nós temos a documentação do cliente, a atualização dos dados dele, a parte de AF, que no sistema a gente vai trabalhar com a proposta de venda, né? Quando é casos de financiamento ou de consórcio, a gente tem a etapa de assinatura de contrato, aí colhe a assinatura do contrato, aí gera a proposta de venda, né, libera ela efetiva, o financeiro vai conferir o pagamento e realizar o recebimento dos valores necessários, né, seja da financeira ou do consórcio, até mesmo diretamente do cliente, coloco ele na nossa lista ali de espera, tá? Realiza o faturamento deste veículo, aí envia a documentação deste cliente, seja para financeira ou para o consórcio, tá? Quando um veículo 0 km com uma venda direta não tem essa etapa, né, já vai para a etapa seguinte. Aí o veículo tem documentação, tem uma perguntinha aqui. Se ele tiver documentação, realiza o processo de despachante. Se ele não tiver documentação, já vai para a solicitação de montagem. Após a montagem é feita uma inspeção de entrega. Após a inspeção de entrega é feito o agendamento da entrega, tem o momento mágico que é a entrega em si. Aí a gente tem o início do plano de manutenção do pós-vendas e aqui finaliza o fluxo. Só que se a gente for ver nas nossas etapas, tá? Vamos pegar as etapas aqui, ó. Eu tenho a parte lá de vendas, né? Então, até aqui eu tenho a parte de consórcio, aí eu tenho a parte aqui de financiamento, e aqui, como eu expliquei, né, seja um financiamento, um consórcio contemplado ou uma venda direta de um 0 km, eu já vou seguir daqui para frente. Ó. Então, um cliente que é um veículo venda direta, o vendedor vai estar aqui, ó, na negociação. É uma venda 0 km ou é um seminovo. Ele não vai passar por essas etapas de consórcio nem financiamento, ele vai mudar o negócio diretamente para essa etapa aqui da proposta de venda, tá? Então ele vai preencher as métricas lá daquela etapa, depois vai mudar a negociação para a proposta de venda. Então, a proposta de venda ela vai receber veículos venda direta de novos ou seminovos, um financiamento que foi aprovado ou um consórcio que foi contemplado, tá? Aí segue as etapas, ó, lista de espera. Aí aqui na proposta de venda eu tenho a oferta dos acessórios. Lembra que eu falei que esse fluxo ele fortalece a parte de oferta de acessórios? Então, quando ele entrar na proposta de venda, a gente vai ter uma parte da faturista, né, da F&I, parte de faturista aqui, e nós vamos ter uma etapa da parte de vendas de acessórios. Então, vai ter duas etapas aqui para serem trabalhadas, tá? Aí, após isso, ele vai para a parte de lista de espera. Aí ele cai também para a oferta de seguro, então ele obrigatoriamente passa por essa etapa aqui para a gente ofertar seguro. Se ele tiver contrato, ele vai cair para essa etapa de contrato aqui. Se ele não tiver, né, uma venda direta, já vai direto para a parte de faturamento. Aí a parte de financeiro, que vai verificar esse pagamento. Se tiver o documento, vai cair nessa etapa de documentação, né, para poder, junto ao Detran e o nosso despachante, fazer a parte de documentação. Aí vem para a parte de montagem, inspeção de entrega, agendar a entrega. Nota que essas partes aqui, com cores diferentes, que são referentes à etapa de pós-vendas, tá? Então nós temos o montador, nós temos o chefe de oficina que vai fazer a inspeção de entrega, nós temos o garantista que vai agendar a entrega e nós temos a garantista junto com o vendedor que vai fazer a expedição e a entrega, tá? Lembra que eu relatei que esses clientes a gente perdia o vínculo com eles, né? Exceto pelo pós-vendas que continuava ali ofertando as revisões para o cliente, mas a parte de vendas a gente perdia esse cliente, né? Eu terminei a venda, seja de um consórcio que ele vai continuar pagando, ou um financiamento que ele vai continuar pagando, ou uma venda direta, eu perdia esse cliente, ele ficava ali perdido dentro da concessionária. Agora não. Quando a gente finalizar a venda, seja por qualquer tipo de venda que seja, nós vamos inserir o tipo de venda que a gente fez para ele, tá? Um 0 km, um consórcio, financiamento, uma seminova, e a gente vai colocar aqui uma data de término do vínculo. O que é a data de término do vínculo? A data de término do consórcio dele, a data de término do financiamento dele, ou no caso de venda de 0 km, vamos colocar aqui 3 anos. Tá? No caso de seminovas, a gente pode pôr 1 ano para a gente entrar em contato com o cliente.
Então, após esse período, o sistema vai apresentar para o gerente de CRM quais são os clientes que finalizaram, né, estão finalizando naquele mês a conclusão do seu consórcio, do seu financiamento. Tá? Aí nós vamos transferir esse cliente lá para a equipe de vendas. Tá? A equipe de vendas vai parabenizar o cliente pela conquista dele, né, por ter finalizado ali o pagamento do seu plano de consórcio, do seu financiamento, vai convidar ele para vir à concessionária para fazer uma revisão gratuita do seu veículo, tá? Nisso a gente já pode gerar negócio pós-vendas, porque vai fazer uma revisão do cliente, olha, seu freio está na hora de trocar, está na hora de você trocar a relação, seu pneu já está crítico, vamos fazer um orçamento do veículo desse cliente para que ele fique com um veículo impecável, tá? E já aproveitar, fazer uma avaliação desse veículo e tentar fazer uma nova venda de um novo veículo para ele. Vou dar um exemplo, o cliente com 3 anos atrás, ele tinha uma bis que não tinha o painel digital, aquela bis mesmo EX, ela é diferente do modelo atual. Então você imagina, a gente chama um cliente com esse veículo, tá? Já apresenta a nova bis para ele enquanto faz a avaliação do veículo dele e mostra para ele, fala assim, olha, a sua bis aqui com 3 anos, ó, tá valendo X reais com mais Y reais aqui, você pode estar saindo com uma bis zero, que tem carregador de celular, que tem painel digital, que é mais econômica, o bauleta é maior, então o vendedor vai usar os argumentos de venda ali. Aí o cliente pode falar, mas eu não tenho esse valor para pagar essa diferença. O que a gente pode fazer? A gente pode parcelar esse valor para o cliente, né? Ou até mesmo ele pode, às vezes, quer sair de uma BIS e entrar numa PCX, ele pode fazer um financiamento usando a BIS como entrada. Então, a gente vai ter argumentos, tá, para poder trabalhar esse cliente. Então, a gente envolve ali a parte de supervisão de vendas, gerente de vendas, até mesmo a gerência geral, para que a gente consiga efetuar um negócio. Então, esse que é o interessante do nosso fluxo de negócio Moto 3. A gente vai ver que no final, né, o cliente ele vai sempre retornar, tá, para o nosso início do nosso negócio. A gente vai sempre tentar efetuar uma nova venda para este cliente. Então, este que é a grande vantagem do nosso fluxo de negócio, né? Além de todas as etapas estarem aqui, ó. Lembra daquelas etapas dos negócios padrões do Claude? São bem simples, olha. O nosso fluxo ele contempla diversas etapas e contempla cada uma dessas etapas tem as suas métricas respectivas, né? Para dar andamento do negócio. Perfeito?